Agora, boa noite a todos. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente vai começar a falar. Primeiramente, quero agradecer aí mais uma oportunidade. Hoje é aula 2, né? Semana passada comecei na segunda-feira, né? Só que hoje eu entrei aí. Opa, deu uma falhada. Aí. A gente vai dar uma continuidade no projeto, tá? Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Sou Silber Luan, professor do Instituto Federal aqui do campus de Belém, participando mais uma vez, né, do projeto Pré-ENEM, esse projeto de extensão que eu acho extremamente importante, né? A gente vai estar, na medida do possível, trabalhando com vocês em nível de revisão, que a prova está bem próxima, mas já temos bastante tempo para chegar bem preparados nessa prova. Na aula passada, na primeira aula, né, que eu tive com vocês, foi segunda-feira, eu falei um pouco de química orgânica, já está disponível no nosso canal no YouTube, tá bom? E a aula de hoje, eu vou falar sobre estequiometria, famosos cálculos estequiométricos, tá? Deixa eu ir passando aqui. Então, o áudio está ok, né? Posso avançar, tá certo? Qualquer dúvida, estou acompanhado da minha monitora, né? A Deise, a nossa aluna, licenciatura Deise. Isso, ela vai estar, qualquer dúvida, ela vai estar repassando aqui para... Ou também ela vai poder responder no chat, né? Para adiantar também, tá bom? Fiquem à vontade de fazer perguntas a qualquer momento. Então, na aula de hoje, vamos trabalhar estequiometria, essa famosa estequiometria, o que é essa coisa de cálculos químicos, tá? Na estequiometria, aprender a calcular a quantidade de massa da substância, a quantidade de átomos, qual é o volume, ou qual é a quantidade de mol, né? Eu nem perguntei para vocês estão bem hoje ou vocês estão meio mol? O que é que vocês acham? Bom, quem não entendeu essa piada, hoje vocês vão entender definitivamente, tá bom? Como é que a gente vai conseguir medir a massa do átomo? A massa do átomo, que é o átomo é uma coisa muito pequena, como é que a gente vai conseguir medir essa massa? Nós utilizamos uma unidade imaginária chamada unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica consiste em você pegar um átomo de carbono 12 e dividir ele em 12 partes iguais. É como se fosse uma pizza, né? Você pega aquela família que vai ser 12 partes. Tudo bem? Você pegando aqui uma única fatia, uma única parte, você vai ter uma fração, né? A galera, minha filha está no quarto ano, já tá aprendendo fração, né? Então você já sabe o que é fração. Tem 1/12 do carbono 12, tá certo? 1/12 do carbono 12. Então esse 1/12, essa fatia, ela é a unidade de massa atômica. Então eu tenho 1U, uma unidade de massa atômica, seria nosso peso de referência para medir átomos, medir massa de átomos ou massa de moléculas. Tudo bem? Essa vai ser o nosso padrão. Bom, como é que vai funcionar então? A massa atômica, por exemplo, eu vou colocar numa balança, hipoteticamente, né, um átomo de sódio, e do outro lado eu vou botando as fatias daquela pizza, as unidades de massa atômica. Para o átomo de sódio são necessários 23 fatias, né? 23 fatias. Então, a massa do sódio, né? A massa do sódio, eu digo que a massa dele é 3U. Essa é a massa do... Se eu fosse pegar, por exemplo, a massa do oxigênio, ele vai dar 16U. Ou seja, 16 fatias daquela pizza, entre aspas, que eu preciso para equilibrar a nossa balança. Se você pegar a tabela periódica, você vai ver que a massa ela não é redonda, ela não é um número inteiro, né? Ela tem, tipo, o hidrogênio é 1,01001, porque ele é um número, assim, racional, ele tem uma fração. Porque a massa do elemento químico, pessoal, é medida através dessa fórmula. Então, essa fórmula é uma média ponderada que nós chamamos, né? Você vai estudar isso na matemática. A massa do elemento químico é medida pela média ponderada dos seus isótopos presentes no universo. Por exemplo, o hidrogênio, eu tenho o isótopo, que é o próton, o deutério, que tem massa 2, e tem o trítio, que é radioativo, que tem massa 3. São 3 isótopos que são presentes no universo de hidrogênio. Aí a gente faz a média ponderada da porcentagem presente desses isótopos.
Então, eu pego, por exemplo, a massa do hidrogênio, que é 1 próton, e multiplico pela porcentagem dele, mais a massa do deutério, que é 2, multiplico pela porcentagem dele, mais a massa do trítio, que é 3, multiplico pela porcentagem dele no universo. Tudo isso depois eu divido para 100, porque é porcentagem, né? Então eu divido para 100 e vai me dar a massa do elemento. Tá? Então, por isso que o hidrogênio tem uma massa de 1,010, ou seja, ele não é redondo. Então isso nós temos a massa do elemento químico. Às vezes a gente arredonda, né? Tipo, a massa do ferro é 55,9, mas a gente arredonda para 56, tá? Aqui um exemplo também prático. A massa do cloro, eu pego o isótopo que tem massa 35, multiplico ele, que ele é 75% no universo, mais eu pego o isótopo 37, que tem massa 37, vezes 25% no universo. Tudo isso somando, multiplico somando, aí divido para 100, vai dar a massa do cloro aqui, ó, do elemento cloro, que é 35,5 U, unidade de massa atômica. Então, só para você entender, né, a diferença de massa do elemento, né, e a massa do átomo. E a massa molecular é o mesmo princípio, a massa da molécula. Se eu pegasse aqui uma molécula de água, se eu pegar aqui, ó, uma molécula de água, eu ia colocando do outro lado da balança as fatias da pizza, né? As unidades de massa atômica, que é 1/12 do carbono 12. Aquelas fatiazinhas. No total, vai dar 18 unidades de massa atômica. Tá certo? Isso também eu poderia fazer da seguinte maneira. Eu poderia fazer a soma das massas de todos os átomos que compõem aquela molécula. É isso que a gente determina a massa molecular. Então, por exemplo, eu tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio é 1, multiplicando, isso aqui vai dar 2. Pessoal, isso aqui é a base. Se você entender tudo isso, lá na frente vai ficar muito mais fácil. Com certeza. Oxigênio, você tem um oxigênio aqui, ó, para quem não sabe, ó, bem aqui não aparece o número, né? Então está subentendido que é 1, H2O. Então tem um oxigênio, a massa do oxigênio é 16, tudo isso é tabelado, está informado na questão. 1 vezes 16 dá 16. Somando aqui vai dar quanto? 18U. Então essa é a massa molecular da água. Bora fazer um outro exemplo da glicose. C6H12O6. Aqui é dados. O carbono é 12, né? O carbono é 12, hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Isso aqui é informado. Então, aqui na molécula da glicose, você tem quantos carbonos? Você tem 16, ou melhor, tem 6 carbonos, cada carbono é 12. Multiplicando isso daí vai dar quanto? 72. Hidrogênio, você tem 12. Cada hidrogênio vale 1. Multiplicando vai dar 12. 12 vezes 1 dá 12. Aqui a gente vai fazer bastante cálculo hoje, pessoal. Oxigênio, eu tenho 6. Cada oxigênio vale 16. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo aí? Tá. 16. Então, multiplicando aqui, 6 vezes 16 dá 96, não é isso? Daisy, vai somando aí para mim. 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10, vai 1. 1 mais 9, 10. Com mais 1, 11. Com mais 7, 18. Ou seja, 180U é a massa da glicose. Ou seja, então é a soma das massas de todos os átomos que compõem aquela molécula. Tá? Vai ser a massa molecular. Tudo bem? Agora vem um conceito importante que é o mol. Vocês estavam meio mol hoje, né? Não está meio mol, né? Não é mol, é mol, né? O que é o mol, pessoal? É uma quantidade. Toda vez que eu falar mol, massa molar, volume molar, né? Aí tantos calorias mol, lá nos cálculos que nós temos de energia, tantos por mol, vai aparecer muito isso. Mol por litro. Mol é uma quantidade. Uma dezena vale 10, sim ou não? Uma dezena é 10. Uma dúzia vale 12. Uma centena vale 100. E um mol vai esse número aqui, ó, 6,2 vezes 10 elevado a 23. Ele é 602 trilhões, uma coisa muito grande. Quem me dera se eu tivesse isso em centavos, né? Se eu tivesse, tava ótimo.
602 sextrilhões. Então, se eu tiver tudo isso daí de canetas, eu vou ter 1 mol de canetas. Se eu tiver toda essa quantidade de átomos, eu vou ter 1 mol de átomos. Toda essa quantidade de elétrons, eu vou ter, então, 1 mol de elétrons. Se eu tiver aqui, por exemplo, 3,01 vezes 10 elevado a 23. O que acontece? Daqui para cá não é a metade, então isso daqui, na realidade, é o quê? Meio mol, né? A metade de 1 mol. É a metade dessa quantidade. Então, eu vou ter meio mol, por exemplo. Então, ficou claro, pessoal, que 1 mol é uma quantidade. Porque você não vai, por exemplo, vai comprar um feijão, você compra 1 quilo de feijão, né? Você não vai comprar a quantidade em grãos. Olha, eu quero aí 1000 grãos de feijão. A coisa acontece no laboratório de química. A gente não vai lá, olha, eu quero ali 1000 átomos de 1000 moléculas de água. Não, você não vai fazer isso. Você vai pedir em mol. Olha, eu quero 0,1 mol, eu quero 2 mols, nessa quantidade que nós nos referimos na química, no laboratório. A gente se entende. Tá? Nós químicos nos entendemos. Então, tudo bem essa questão de mol. Então, vamos fazer uma mudança agora. Nós trabalhamos a massa atômica e a massa molecular. Mas nós vamos trabalhar, na realidade, a massa molar. O que é a massa molar? É a massa da substância para 1 mol daquela substância, para 1 mol de moléculas. Então, se eu pegar toda essa quantidade de moléculas aqui, toda essa quantidade de moléculas, eu vou ter uma massa. Medindo essa massa, eu tenho o quê? A massa molar da substância. Sabe qual é a grande mágica agora? É o seguinte. Nós fizemos a massa molecular da água, foi 18U, não foi isso, pessoal? Olha a transformação que nós vamos dizer agora. A massa molar da água, sabe quanto é? 18 gramas. É só substituir a mesma coisa, só que agora vai ficar em gramas. Mas cuidado, isso daqui não é uma molécula de água. Isso daqui eu tenho 1 mol de água. Eu vou ter 1 mol de moléculas dessa substância. Você entendeu qual é a jogada? Quando eu falo aí, 18 gramas, eu não vou ter uma molécula de água apenas. Pelo contrário, eu vou ter quanto? Eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Toda essa quantidade de moléculas vai dar uma massa de água, no caso, qual é? E o valor é quanto? 18 gramas. Tá certo? Então, essa que é a diferença. Quando eu falo massa molar, é a massa de 1 mol da substância. E o mol tem essa quantidade, 6,02 vezes 10 a 23. Esse número aí, pessoal, é o número de Avogadro. Mendel Avogadro. Tudo bem? Esse carinha aqui, bonito aqui. Uma vez no cursinho, né, presencial, naquelas salas enormes, né, do tempo do Prise, para quem era dessa época, eu perguntei para o professor, é aquele número do Advogadro? Advogadro não, né? Embora, depois que eu fui ler um livro, ele era formado em Direito, ele era advogado, né? Então não estava tão errado assim, né? Mas eu passei um mico lá na sala. Tá bom, pessoal? Tudo bem a massa molar? Então vamos avançar para o que nos... ainda não. Tem mais um detalhe. Volume molar. Então você já sabe, é o volume de uma substância no estado gasoso, só que eu tenho 1 mol daquela substância. Então é um volume molar. É o volume para 1 mol de um gás. Tá certo, pessoal? Nós temos que saber o seguinte, ó. Qualquer gás que seja, se você pegar a mesma quantidade de moléculas de qualquer gás, colocando sempre na mesma condição de temperatura e pressão, ele vai ocupar um volume fixo. Vai ocupar um volume determinado. Tá? Qualquer que seja o gás. Mas aí nós não podemos utilizar qualquer pressão que eu queira. Nós vamos colocar nas condições normais de temperatura e pressão, que significa a CNTP, né? A famosa CNTP. Tá? As condições normais de temperatura e pressão. É quando a pressão for de 1 atmosfera e a temperatura for de 0 graus Celsius. Essas são as condições padrão, normais. Tá certo? E nessas condições, qualquer gás que eu tiver, se eu pegar 1 mol de qualquer gás que for, pegar 1 mol de um gás, independente da natureza dele, se for um gás atômico, um gás nobre, se ele for um gás diatômico, igual um gás oxigênio, qualquer gás metano, qualquer gás. Se eu pegar 1 mol desse gás,
o que é um mol mesmo, eu vou pegar 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas daquele gás. Toda essa quantidade de moléculas, ele vai ocupar um volume. E esse volume é fixo. Na CNTP vale quanto? Vale 22,4 litros. Ou seja, 24 litros por mol. Em cada 1 mol vai ocupar esse volume. Então aqui, ó, é fácil, né? Então aqui, 1 mol, ele ocupa um volume de 22,4 litros. Tá certo? Se eu tiver aqui, sei lá, 5 mols do gás. Então, se eu tiver 5 mols, ele vai ocupar qual volume? Não sei. Eu vou chamar de X. Aqui nós utilizamos a matemática, na regra de 3. Lá da sexta série a gente aprendeu, né? Espero, a gente multiplica cruzado. Então, vai ficar 1 vezes X, X, igual 5 vezes 22,4. Vai dar um valor aí, né? Que vai dar 20, vai 2, 10, 12, vai 11, né? 112 litros seria a resposta. Tá bom, pessoal? Agora que eu lembrei de uma coisa, eu vou voltar um pouquinho aqui no slide. Aqui na massa molar, eu não fiz nenhum exemplo, só expliquei. Eu quero explicar aqui um exemplo porque eu vou precisar. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma. CO2. CO2, ó. Qual é a massa molar dele? O carbono, a massa é 12 e o oxigênio é 16. Eu voltei aqui um pouquinho para a massa molar, que é a massa de 1 mol da substância. Então aqui o carbono, eu tenho um carbono no CO2, cada carbono vale 12, multiplicando vai dar 12. Eu estou calculando a massa molar. O oxigênio, eu tenho 2 oxigênios, cada oxigênio é 16, multiplicando aqui vai dar 32. Somando tudo, vai dar quanto? 44 gramas por mol, ou seja, é a massa molar dele, né? A massa de 1 mol. Bom, agora, sabendo disso, eu quero perguntar para vocês... isso é a massa de 1 mol. Então, você faz assim a regra de 3. Ó. 1 mol da substância, 1 mol do CO2, tem qual massa? 44 gramas. Bem simples, né? Ó, não estou mudando nada, não resolvi nada. Só estou colocando uma outra linguagem matemática para vocês. Aí eu posso perguntar lá na questão, vai estar uma pergunta. Daí ele pode, sei lá, 3 mols de CO2 vai ter qual massa? Eu chamo de X. Simples. Eu faço a regra de 3. Tá certo, pessoal? Aí, é isso que faltou fazer um exemplozinho para vocês verem como é muito fácil, né? É fácil. O problema é a gente interpretar isso numa questão lá na frente. Vou fazer aqui um exemplo da amônia. Aqui, ó. Vou vendo agora. Eu posso fazer várias relações. Eu posso perguntar o que eu quiser. Mol com massa, mol com volume, mol com número de moléculas. Eu posso fazer 4 vezes 4, 16 relações. Eu preciso aprender todas, uma por uma? Não. Você precisa saber o que fazer. Tá certo? Não tem, é também um assunto que não tem fórmula. Poucas fórmulas, na realidade. Tem só alguns casos que tem fórmula. Mas aqui não tem fórmula, é mais interpretação. Você tem que saber montar a regra de 3. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Aqui, por exemplo, o gás amônia, que é o NH3, né? Gás amônia. Eu quero saber qual é o volume que vai ocupar esse gás em 34 gramas desse gás. 34 gramas desse gás vai ocupar qual volume? Primeiro caso, você tem que calcular a massa molar. O nitrogênio é 14, a massa estou informando, tá? E o hidrogênio é 1. Então, a massa molar você já sabe fazer, é a soma das massas de todos os átomos. Então, você tem aqui 1 nitrogênio, cada nitrogênio é 14, multiplicando aí vai dar quanto? 14. Tem 3 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1, multiplicando dá 3, somando aí dá quanto? 17. 17 gramas por mol, tá, pessoal? Por mol. Essa é a massa molar, tá? Então, 1 mol tem 17 gramas. Só que, vamos supor também que está na CNTP, né? Então, concorda comigo que 1 mol tem 17 gramas e 1 mol vai ocupar o volume de 22,4 litros, porque está na CNTP? Então, se 1 mol ocupa
17 gramas, eu posso também fazer essa relação. 17 gramas, que é o valor de 1 mol, ele ocupa um volume de 22,4 litros. Eu estou fazendo uma relação de massa com volume. Então, 1 mol tem qual massa? 17 gramas. 1 mol vai ocupar qual volume? 22,4 litros, na CNTP. Aí vem a pergunta. Essa primeira relação você tem que saber fazer. Tá? Por isso que eu estou mostrando esses conceitos básicos. Tá? Eu, quando estudava ensino médio, eu errava. Eu achava que, 17 gramas seria a massa de uma molécula de amônio. Não existe isso. É a massa de 1 mol. E 1 mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas eu acertava ainda as questões, mesmo tendo a visão errada. Então aqui vem a pergunta agora. 34 gramas dessa substância, você vai colocar massa debaixo de massa, por favor, hein? 34 gramas vai ter qual volume? Eu chamo de X. Pronto. Aí multiplica cruzado. 17 vezes X, 17X, igual 34 vezes 22,4. Aí, ó, é só multiplicar aqui. O 17 está multiplicando, passa dividindo, né? Ou então, agora eu quero que vocês tenham essa visão, pessoal. Vocês não vão ter muito tempo na hora do Enem, né? Então, concordam que daqui para cá é o dobro, sim ou não? 17 para 34 é o dobro. Logo, daqui para cá também é o dobro. Você tem que ficar... O que você puder fazer para agilizar o processo é melhor. Tá bom? Então, aqui a resposta ficaria 44,8 litros. Tá ficando um pouquinho feio porque eu estou tentando escrever aqui no mouse o mais rápido possível. Pessoal, então essa é a base. Vou voltar aqui para a gente fazer assim. Tem a massa atômica, a massa molecular, e o conceito principal é o mol, que é essa quantidade toda aí. E a massa molar, que é a massa de 1 mol da substância. E também temos o volume molar, é o volume para 1 mol dessa substância. Tudo bem? Agora sim vamos chegar nessa bendita estequiometria, tá certo, pessoal? Na estequiometria você faz isso, na estequiometria vocês utilizam isso na vida de vocês. Por exemplo, você vai fazer um bolo, tá? Você para fazer um bolo precisa, vamos supor, não sei, de cabeça aqui, 1 quilo de trigo, quantos ovos? 4 ovos, não sei. 1 quilo de trigo para 4 ovos, não sei mais o que. Se eu pegar 2 quilos de trigo, você vai pegar quantos ovos? O dobro. 8 ovos. Ou seja, essa é uma relação estequiométrica também. Se você errar ali, essa quantidade não vai... O bolo não pode funcionar, não vai ficar legal. A mesma coisa acontece aqui. As substâncias, elas reagem em quantidades específicas, em quantidades certas. Tá? Então, na quantidade que nós chamamos estequiométricas. Quando você escutar essa palavrinha bonita, né? Olha, elas estão nas quantidades estequiométricas. Então, elas vão reagir totalmente. Tá bom? E não tem outro caso, pessoal. A gente tem que pegar a questão e exercitar, mas eu vou mostrar alguns caminhos para vocês fazerem e nunca mais errar a estequiometria. Bora pegar esse exercício bem simples, tá? A estequiometria, na realidade, são aqueles cálculos que eu fiz dentro de uma reação química, tá? Então ele vai fazer assim, olha, eu tenho tanto de uma substância, quanto é que vai produzir da outra? Então é isso que ele vai perguntar. Ele vai informar um dado e quer saber quanto é que vai ser produzido ou quanto é que eu vou precisar colocar de uma substância para reagir. Tá bom? Bora ver essa questão bem simples por enquanto. Ó. Antes de eu começar a ler, eu preciso só de um assunto lá do primeiro ano, mas eu não vou perder muito tempo. Qualquer coisa a gente pode procurar, fazer um fórum, né, entrar em contato para tirar dúvida, que é o balanceamento da reação química. Aqui eu já deixei a reação balanceada, né? A quantidade de átomos no reagente, no início da reação, tem que ser igual à quantidade de átomos no final. Tudo bem, pessoal? Primeiro passo, dificilmente vai cair uma questão de balanceamento. Então, você precisa saber o balanceamento para fazer o cálculo estequiométrico. A reação já está balanceada, igual essa daqui, já está balanceada. Beleza. Segundo passo, você vai ler a questão e vai identificar as substâncias que ele está envolvendo, porque nós temos 3 substâncias aí, ó, H2, O2 e água. Ele vai querer 2 só. Então você vai identificar a substância e qual é a grandeza dela. O terceiro passo é identificar qual é a grandeza, se é mol, se é número de moléculas, se é massa ou se é volume. Alguma coisa ele vai querer saber. Tudo bem? Então vamos aqui, ó.
Na célula a combustível de um ônibus espacial, por exemplo, oxigênio reage com hidrogênio para produzir água, que é essencial à vida. Qual a quantidade de água formada em mols quando 0,25 mols de O2 reage com gás hidrogênio? Calma aí, que o professor não entendi nada. O senhor leu aí, ficou. Até em mim também ficou tudo embaralhado na cabeça. Eu não entendi nada. Eu tenho que reler e coletar os dados. É normal isso, pessoal. Eu faço isso de sempre. Estou já há uns 11 anos, eu acho, 11, 10, 12 anos, né? Desde 2009, já fazendo isso. Né? Tenho que reler, mas daí, ó, eu vou partir. Está aqui a reação química. Ela já está balanceada, né? Ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Aqui nós temos 2 oxigênios. Aqui, ó, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Então já está balanceado, tá bom? Esse é um assunto do primeiro ano. Balanceamento. Então já está balanceado. Você vai ler e identificar as substâncias que ele está querendo. Ó. Aqui a pergunta. Qual a quantidade de água formada? Epa, tá aqui, ó. A água está aqui, H2O. Essa eu aprendi muito desde a primeira série, eu sei que H2O é água. Formada em mols. Opa, ele quer mol. Então já vou colocar aqui de baixo para mim não errar. Quando 0,25 mols de O2. Opa, tá aqui, o O2 é gás oxigênio. Tá bem aqui ele, ó. Achei. Mol, ele deu 0,25 mols, ou seja, ele está me informando mols. Tá, pessoal? Então já estou identificando a grandeza. Reage com gás hidrogênio. Pronto. Então, eu identifiquei a substância e identifiquei a grandeza, é mol. Aqui é uma relação mol com mol. Mol, né? A relação mol, como é que você vai identificar o mol, pessoal? Pelo coeficiente estequiométrico, o número que está na frente da substância. Aqui, ó. O coeficiente aqui do hidrogênio é 2, só que ele não está envolvendo ele, tá? Aqui do oxigênio não aparece, mas é 1. E aqui da água é 2. Olha a leitura que eu posso falar para você, que você pode fazer, ó. 2 mols de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de água. Ficou muito claro agora, né, pessoal? Então, esse número que está na frente é a quantidade de mols. Então, aqui você vai ter, ó, 1 mol de gás oxigênio produz 2 mols de água. Simples, ó, eu não fiz nada, só peguei aqui da equação que está essa informação te informando. Agora que eu vou ver a pergunta lá do texto, ele quer saber, ó, qual a quantidade de água. Então aqui, ó, eu vou colocar o X debaixo da água, por favor, se você errar, isso vai errar a questão, tem que botar debaixo da água, o X, é o que ele quer saber. Quando 0,25 mols de gás oxigênio, O2, está aqui, ó, 0,25 mols. Pronto. Já montei aqui a minha relação. O que é que eu faço agora? Cruza, ó. É só fazer agora a regra de 3. 1 vezes x, x igual 0,25 vezes 2. Aqui dá quanto? Dá meio. Ah, pessoal, porque uma dessa aqui não vai. 0,5 é meio, né? Mol, né? Nossa resposta. Aí seria a letra E. Você não vai cair assim, tudo bem, é a base, mas eu prometo para você, se você fizer desse formato, você resolve qualquer questão que venha surgir na prova. Né? A gente vai fazer muitas questões aqui. Bom, até o 9h30, né? Espero que dê tempo. Olha, vamos começar sempre com a base, pessoal. Comigo funciona assim, a gente começa da base, não começa do telhado, não. Ó, na reação gasosa, N2 mais 3H2, dando origem a 2NH3, qual é o número de moléculas de H2 consumido quando são produzidos 340 gramas de amônio, NH3? Aconteceu aquele apagão com vocês? Aconteceu em mim, eu li, não entendi nada. Eu vou ler de novo e coletar os dados, tá? Aqui, ó, só vou colocar aqui para ficar mais bonitinho. N2 mais... Só estou repetindo aqui, pessoal, para a gente fazer o cálculo. Eu tenho que fazer o quê? Coletar, identificar as substâncias. Como eu falei para vocês, quando aparecer os números na frente, já está balanceado. Ou então ele vai informar lá na questão. Essa reação não balanceada, essa equação química não balanceada, aí você vai ter que balancear. Mas aqui, outro dia, a gente só treina o balanceamento. Tá bom? Bom, ele quer saber qual o número de moléculas de H2. Opa, cadê o H2? Está bem aqui, ó. Ele quer saber o quê? O número de moléculas
consumido quando são produzidos 340 gramas de amônia. Opa, tá aqui amônia. 340 gramas é o quê? Massa, sim ou não, pessoal? Grama é massa. Aqui agora vem uma dica para vocês. Anote aí, pessoal. Tá gravando, eu acho, né? Toda vez que falar massa ou pedir massa, você tem que calcular a massa molar. A gente já aprendeu anteriormente. Não tem como. Se você não fizer isso, você não vai sair do lugar. Ele não vai falar para você, opa, não esqueça de calcular a massa molar. Ele não vai falar isso. Com certeza não vai. Ou ele pode até informar. Tem questões que ele informa já. Então, beleza. Se ele informar, ótimo. Mas se ele pedir massa ou der a massa, você tem que calcular a massa molar. Então, aqui, eu vou fazer aqui do lado, ó, quem é a massa? O NH3. Então, qual é a massa molar dele? Só uma observação. Ele tinha que informar aqui, né? O nitrogênio é 14, isso daqui não se preocupem. É informado. O hidrogênio é 1. Então, NH3, a gente já fez isso, inclusive, né? Só para lembrar. Eu tenho aqui um nitrogênio, cada nitrogênio é 14, multiplicando dá 14. Só dê um oi aí, pessoal, porque eu fico sozinho assim, sabe? Eu fico muito deprimido falando sozinho, sem escutar ninguém. Estão me escutando? Tá travado aí? Tá pegando a internet? Tudo certo, professor? Tudo certo. Opa, obrigado. Então aqui, 3 vezes 1 dá 3. Somando aqui tudo vai dar 17 gramas por mol. Essa é a massa molar. Vocês sabem que essa quantidade aqui, ó, é grama, mas ela é por mol. É massa molar. É a massa de 1 mol. Bora aqui agora. Pessoal, aqui você já aprendeu comigo anteriormente que esse 3 significa o número de mols. Então aqui você tem, ó, 3 mols de gás hidrogênio. Mas como aqui ele está envolvendo o número de moléculas, cada mol tem quantas moléculas? 6. Bora arredondar? Eu vou chamar aqui o número de Avogadro. Eu vou chamar de 6 vezes 10 elevado a 23. Em vez de ser 6,02, só para ficar mais fácil. Então, cada mol tem essa quantidade. Como é que eu tenho 3? Só você multiplicar aqui, ó. 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Beleza, pessoal? Porque eu tenho 3 mols aí, então é o triplo de moléculas. Por isso que eu tive que multiplicar. Essa quantidade de moléculas de gás hidrogênio produz aqui, ó, 2 mols, tá aqui o número 2, ó, que a gente aprendemos que esse número que está na frente é o coeficiente estequiométrico. Então, ele produz 2 mols. Só que cada mol, ele tem qual massa? Eu já calculei bem aqui, ó, 17 gramas. Então, você pega e multiplica aqui, ó, 2 vezes 17 gramas. Tá bom, pessoal? Agora, isso daqui você tem que saber montar. Esse é o primeiro passo. Agora você vai coletar a informação que ele está pedindo. Ó. Ele quer saber o número de moléculas de H2. Então, eu vou colocar o X ó, debaixo do H2. Está aqui. É o que ele quer descobrir. Quando são produzidos 340 gramas de amônia. Então, coloca aqui, ó, 340 gramas debaixo da amônia, do NH3. Pronto. Montei a questão e já resolvi. O que é que faz agora? Multiplica cruzado. Então, aqui vai ficar X igual 2 vezes 17 é 34. Ou melhor, estou errando. 340 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu estou multiplicando tudo aqui, ó. Dessa parte aqui, pessoal. Estou multiplicando aqui, ó. Tá? Esse 2 vezes 17 multiplica o X, ele vai passar dividindo, que dá 2 vezes 17 é 34, né? Então aqui vai ficar 3 vezes 6, 18. 340 dividido para 34 dá 10. Sim ou não, pessoal? Eu estou dividindo aqui, ó. Dá para ter feito de outra cor. Isso aqui vai dar 10. 10 vezes 10 elevado a 23, essa aqui é a matemática, né? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então vai pegar aqui, ó. 1 com mais 23 dá 24. Não tem essa resposta lá, né? Nem pode ter, porque aqui na potência de 10, pessoal, o número da frente não pode ficar maior que 9. Ou melhor, ficar maior que 10, né? O que é que vai fazer então? A vírgula anda uma casa para a esquerda, vai ficar 1,8. Em vez de ficar 18, vai ficar 1,8 vezes 10 elevado a quanto? A 25. Eu vou aumentar o valor do expoente aí, ó. Então, agora já tem a nossa resposta aqui, ó, letra C. Bacana, pessoal? Então, ó, só detalhe. Aqui, o que poderia complicar um pouquinho vocês é essa parte de potência de 10 na matemática. Então, anotem, régua, eu tenho que revisar, estudar potência de 10. Até porque na física envolve muitas questões também assim. Valores muito pequenos, muito grandes, tem base de 10. Bacana? Vamos avançar.
Terceira questão aí, ó. Um dos gases responsáveis, se eu não me engano, essa aqui é do Enem, acho que é do Enem essa daqui. Um dos gases responsáveis pelo aquecimento da Terra é o CO2, presente na atmosfera. Atendendo ao protocolo de Kyoto, uma das tecnologias empregadas na redução dos teores deste gás está baseada na seguinte reação. Daí, ó, óxido de cálcio reagindo com CO2, produzindo carbonato de cálcio. Se um determinado dispositivo contém 560 gramas de óxido de cálcio, a massa de CO2 que pode ser removida através desse dispositivo é de... Ó, ele informou aqui os dados, tá? Ah, professor, mas aqui ele deu U, mas não sei, você lembra que eu falei naquela hora? Faz aquela mágica. De U, você transforma para grama. E você sabe que quando transformar para grama, não vai ser mais uma molécula, e sim 1 mol da substância, 1 mol de moléculas. Bacana? Eu só vou colocar aqui a reação. Óxido de cálcio. Só estou repetindo aqui embaixo para poder fazer a conta, para ficar melhor. Então, pessoal, a reação já está balanceada. Primeiro passo. Eu li, eu não entendi nada. Confesso, juro mesmo, não entendi. Não é charme, não. Se um determinado dispositivo contém 560 gramas de óxido de cálcio. Opa, aí está dando esse carinha bem aqui, ó. Óxido de cálcio. Grama é massa. Opa, tá vendo? Você coloca aqui para você não errar. Ele quer saber qual é a massa de CO2. Opa, o CO2 está bem aqui, ó. Massa. Também, ó. Ele quer saber a massa desse carinha. Ei, esse cara bem aqui, eu vou fazer alguma coisa com ele aqui? Não, esquece ele. Não me interessa. Não vai perder tempo com ele, porque tem gente que fica perdido, né? Por isso que eu estou deixando bem claro o que é que você tem que identificar aí. Primeiro passo, pessoal. Se ele falou massa, o que é que temos que fazer? Calcular a massa molar, sempre. Então aqui, ó, óxido de cálcio. Você tem aqui um cálcio. Cada cálcio ele informou lá, é 40. Multiplicando dá 40. Oxigênio você tem 1. Cada oxigênio é 16. Multiplicando vai dar quanto? 16. Opa, 40 aqui, né? Somando 40 com mais 16 vai dar 56 gramas. Essa é a massa molar. É a massa para 1 mol por mol do óxido de cálcio. Bora fazer já direto do CO2, tá bom, pessoal? Ei, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, isso daqui a gente já fez anteriormente, inclusive. Aqui você soma, né? Vai dar 44 gramas por mol. Um carbono tem 12, tem 2 oxigênios, cada oxigênio 16. Vai dar 44 gramas por mol, só para a gente ganhar um pouco de tempo. Então aqui, ó, já está balanceado, tá, pessoal? Aqui eu tenho um cálcio no início e um cálcio no final. Um carbono no início e um carbono no final. Já está balanceado. 3 oxigênios, 3 oxigênios. Então aqui você tem, ó, não aparece, mas aqui você tem 1 mol de óxido de cálcio. E 1 mol tem qual massa? 56 gramas. A gente calculou anteriormente. Essa quantidade aqui reage com o quê? Com 1 mol de CO2 aqui, ó. Não aparece o número daqui, ó. Está subentendido que o coeficiente estequiométrico é 1. E 1 mol de óxido de cálcio, de óxido de carbono, né, gás carbônico, é 44 gramas. A gente calculou aqui anteriormente. Por isso que eu falei para vocês, você tem que calcular, senão você não tem nem como iniciar a questão. Toda vez que ele der massa, você precisa calcular a massa molar. Agora vem para a pergunta, ó. 560 gramas de óxido de cálcio, olha aqui, ó. 560 gramas de óxido de cálcio vai produzir qual massa, reage com qual massa de óxido de carbono? Chamo de X. Pronto. Só multiplicar aqui, ó, por regra de 3 aqui. Mas você não vai fazer esse cálculo, não. Você vai perceber que daqui para cá, pessoal, é só multiplicar por 10. Sim ou não? Aparece um 0, né? Ou seja, a minha resposta, então, é só pegar daqui para cá também multiplicar por 10. Aí você ganha já um tempão aí, ó, já de cabeça, 440. Só colocar um 0 no final. O importante aqui, eu só estou mostrando para vocês que nós temos que saber como iniciar o cálculo estequiométrico. Não tem fórmula. Você tem que interpretar. Então, eu dei algumas dicas, né, de como você iniciar, mas, claro, você só vai mesmo ter a prática quando exercitar. Tem que praticar. Não adianta nada eu falar para vocês, olha, sabe dirigir? Não. Né? Tipo aqui a colega aqui, a Alessandra, sabe dirigir? Ainda não, vamos supor, não vai tirar a carteira. Mas só o seguinte, perto da embreagem, passa a primeira, passa a segunda, sei lá. Você não vai aprender a dirigir sem praticar. Mesma coisa acontece aqui. Nós temos que praticar, tem até que errar de algumas coisas, né? Já errei muita coisa dessa daqui, de estequiometria, né? Mas a gente, errando que a gente fica mais atento
para não cometer aquele mesmo erro, não é verdade? Bora fazer mais questões ainda. Acho que essa aqui é do Enem. Essa aqui é do Enem. Olha só como acontece. O comando diz assim: no Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa reduza em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Um hambúrguer ecológico é para já. Isso era uma manchete, né? Aí vem a pergunta: considerando o processo de combustão completa de um gás de cozinha, só um detalhe, o que é combustão completa, pessoal? Combustão completa é a reação do combustível, que nesse caso é o gás butano, com gás oxigênio, igual a 2. Por que ela é completa? Porque ele vai liberar CO2. Se fosse incompleta, ele iria liberar o CO, o monóxido de carbono, e ele é tóxico. Tudo bem, pessoal? Só esse detalhe aí. E a combustão completa, né? Ele vai liberar CO2 e água, tá bom? Se for um combustível que tem hidrogênio, ele libera também água. Bom, essa seria uma informação que você poderia ficar na dúvida. Só o detalhe também, não tinha equação, tá, pessoal? Essa equação já ganhei um pouquinho mais de tempo, eu botei aí para vocês, mas na prova mesmo não tinha essa equação, você tinha que montar, tá? Considerando, então, um processo de combustão completa de gás de cozinha composto exclusivamente por butano, que é o C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... Ele quer saber qual é a quantidade de gás de cozinha que ele precisa deixar, né, de queimar. É uma questão muito interessante. Primeiro caso, ó, nós temos que interpretar lá o comando do texto, né, na nossa referência. Ele quer aqui, ó, reduzir 1 kg de CO2 a menos, né? 1 kg de... quer reduzir, né? 1 kg de CO2. Então, ó, tá aqui a quantidade de CO2, ó, na fórmula. Quilo é massa, tá, pessoal? Massa. Agora, ele quer saber, ele está relacionando com o quê? Ele quer saber a quantidade mínima de butano. O butano é o C4H10. Em quilos também, então é massa. Correto, pessoal? Então aqui, ó, é uma relação que massa, massa. Toda vez que ele falar massa, o que é que tem que fazer? O que é que nós temos que fazer? Dizendo, determinar quem? A massa molar. Sempre. Senão não tem como a gente sair do lugar. Bora fazer logo aqui, ó. C4H10. Você tem 4 carbonos. Cada carbono é 12. Multiplicando aí vai dar quanto? 48. Você tem 10 hidrogênios, né? H10, então 10 hidrogênios. Cada hidrogênio é 1. Olha, vocês vão ver. Olha o que o burro está fazendo. Vocês vão ver. Somando aqui vai dar 58 gramas por mol. É a massa molar, né? Olha bem aqui, pessoal. Ele já informou. Então ganhamos tempo, na verdade. Mas lembrando, se ele não tivesse dado, você tem que calcular. Beleza? Então aqui, ó. Então ele já deu os dados, ele ajudou nesse caso, né? Tudo bem. Então aqui você tem 1 mol, aqui não aparece, tá, pessoal? Ó, tá subentendido que eu tenho 1 mol de butano. A massa do butano é quanto? 58 gramas por mol. Então você pega aqui, ó. 58 gramas é a massa de 1 mol, que é a quantidade que tem na reação. Ele produz aqui 4 mols, tá aqui, ó, número 4 aqui na frente, 4 mol de CO2. Mas cada mol de CO2 está aqui, ó. Vale quanto? 44 gramas. Opa, errei. Só um minutinho. Então, vou pegar esse 4, que é o coeficiente estequiométrico, e multiplicar por 44, que é a massa molar. Então, que é a massa para 1 mol. Como você tem 4 mols, você multiplica. Tá certo? Essa relação você tem que saber montar, olhando para a reação química. Agora você vem para a pergunta. Ele quer reduzir, ó, 1 kg de CO2. Então, olha a pergunta aqui, ó. Qual é a massa de butano X? Eu coloco o X debaixo do butano, que é o C4H10. Necessário para reduzir aqui, ó, 1 kg de CO2. Pronto. Só multiplicar agora. Calma, tem gente que deve estar ligando aí. É que eu vou ligar aqui meu microfone, eu vou perder a timidez e perguntar para o professor aqui ao vivo. Professor, não está errado ali, professor? Você não tem que mudar para quilo? O que é que vocês acham, né? Agora que eu observei, agora que eu notei, professor.
Preciso mudar aqui para aquilo? Aí eu vou dar mais uma dica para vocês. Anota essa dica, hein? Aqui não é uma relação massa-massa, uma estequiometria de massa com massa. Então eu vou deixar aqui em quilo. Se aqui eu deixei em quilo, a minha resposta já vai estar em quilo também. Eu só posso fazer isso porque é massa-massa. Se fosse mol com massa, eu tinha que transformar de quilo para grama. Se fosse volume com massa de quilo, eu também teria que transformar para grama. Mas como aqui é massa com massa, eu posso deixar assim tranquilo. Sabe por quê? Ó? Olha bem aqui, ó. Eu vou cortar esse grama com esse grama. Cortei, o que é que sobra? Quilograma. Então, se eu deixei aqui esse valor em quilo, a minha resposta que eu vou calcular automaticamente vai estar em quilo também. Ficou claro isso, pessoal? Se não entendeu, você dá um toque que eu posso repetir. Então, aqui, ó, já coloquei os valores, agora eu vou multiplicar cruzado, tá? Então, aqui vai ficar x igual 4 vezes 44, vai multiplicar o x, ele vai passar dividindo. Deixa aqui, ó. Vai multiplicar o x, passa dividindo. 58 vezes 1. Aí isso aqui vai dar quanto? Para ganhar tempo, vou fazer aqui na calculadora, tá, pessoal? Porque eu ainda quero fazer mais duas aqui com vocês. Dividido para 44, vai dar 0,32, né? Então, x aqui daria aproximadamente 0,329, né, quilogramas. Aproximadamente, a gente pode aproximar aqui, ó, na segunda casa, ou seja, 0,33. Aí a resposta é a letra B. 0,33 quilos. Aí você tem que arredondar, tá bom? Bacana, pessoal. Tudo bem esse detalhe? Então, eu estou dando várias dicas para vocês. Qualquer dúvida, acho que a gravação vai ficar depois lá no YouTube, tá bom? Você pode rever algumas partes, porque é aquele nível rápido, né? Ou pode também ser que tenha falhado na hora da internet de vocês, espero que não. Qualquer coisa pode dar uma olhada na gravação. Bora mais uma? Pessoal, aqui na estequiometria, essa é a base. Mas tem 4 coisas para piorar. Quero dizer, para melhorar a nossa vida. Tem 4 conceitos. Tem a pureza dos reagentes. Pureza, uma coisa muito legal. Rendimento, reagente e excesso ilimitante. E tem também reações sucessivas. São 4 tópicos especiais. Mas a base é essa. Só tem uns detalhes a mais. Eu só vou falar uma hoje, que é a pureza. Tá bom? Para não confundir. Nas próximas oportunidades, eu vou falar das outras. Bacana? Então, o que é a pureza? A pureza, pessoal, quando você coloca assim, olha, eu tenho ali um determinado material, só que naquele material, ele não é 100% puro, ou seja, tem ali dentro substâncias que não vão reagir, elas vão ficar intactas, tanto no início como no final da reação. Ela não reage, ela é uma impureza, ela não participa daquela reação química. Tudo bem? Então, o que é que eu tenho que fazer? Antes de eu fazer o cálculo, como a gente já aprendeu, nós temos que fazer o cálculo da pureza, determinar qual é a parte pura da substância. É uma porcentagem. Tá bom? Então, antes de eu colocar no cálculo, eu tenho que me atentar. Eu tenho que tirar a pureza, fazer a porcentagem. Tá bom? Vamos ver nesse tipo de questão aqui, ó. O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada a sua queima com oxigênio, que a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono, que tem massa molar 12 gramas por mol. De acordo com o conteúdo médio do carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, né? Acho que é assim que se pronuncia, que apresenta em média, olha aí, ó, 90% de carbono. Ei, tá vendo como é o detalhe aí, pessoal? Isso é a pureza. É a pureza, é o grau de pureza da substância. Ou seja, de toda aquela substância, ele vai ter o quê? Apenas 90% de carbono. Os 10% são impurezas, são outras substâncias que não vão participar da reação, elas vão estar ali só atrapalhando, tá? Impurezas. Elas não vão reagir, elas vão estar intactas, tanto no início quanto no final. Tudo bem? Se você levar em consideração a massa,
da impureza e calcular com ela, você vai errar, você vai calcular, vai esperar um valor acima do que de fato vai obter. Então você, antes de botar no cálculo, tem que fazer o cálculo da pureza, tá beleza? Bora fazer agora aqui, ó, até rimou. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão. No entanto, libera maior quantidade de gás que provoca o efeito estufa. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera é, em grama, a mais próxima de... Então, primeira coisa, vamos fazer a reação, tá bom? Então, vou pegar aqui o carvão, que tem um carbono, o elemento carbono, a substância carbono. Ele vai reagir com gás oxigênio, vai entrar em combustão e vai liberar quem? O CO2, como foi falado aí no texto, né? Já está balanceado aí, ó, um carbono com um carbono no final. 2 oxigênios com 2 oxigênios. Agora vamos coletar aqui a informação. Ele quer saber, ó, na queima completa de 100 gramas de carvão, que o carvão tem quem? O carbono, tá bem aqui ele, ó. Então, aqui você tem massa. Ele quer saber a massa do gás liberado na atmosfera do CO2 aqui, ó. Então, ele quer aqui a massa do CO2. Então, uma relação que massa-massa. Então, você tem aqui um mol de carbono. Cada mol tem 12 gramas. Ele informou lá na questão, 12 gramas. Isso aqui produz o quê? 1 mol de CO2. Né? 1 mol de CO2. Aí você tem que calcular aqui a massa do CO2, né, pessoal? 1 carbono é 12, 2 de oxigênio, 2 vezes 16. A gente já fez isso, dá 44 gramas. É a massa molar. É a soma das massas de todos os átomos que compõem essa molécula. Então aqui você, 1 mol tem 44 gramas. Beleza. Só que você, tá aqui, 100 gramas de carvão. Você bota aqui o 100 aqui. Se você botar, vai errar. Antes de você colocar aqui no cálculo estequiométrico, você tem que fazer o cálculo da pureza. Porque o carvão, 100 gramas de carvão, pessoal, aqui ó, 100 gramas, ele equivale ao quê? Ao todo, ao 100% da substância. Só que, como ele falou lá no texto, ele só apresenta 90% de carbono. Então aqui ó, a pergunta, ó, qual é a massa de carbono, vou chamar aqui de M, que equivale a 90%. Isso é fácil, né? 100 para 100, 90 vai ser quanto? 90 gramas. Então, ou seja, se você colocar 100, vai errar. Essa é a massa de carbono aqui, ó. Só de carbono. Os 10 gramas são impurezas, alguns elementos pesados, alguns metais, sei lá. Então aqui, ó, a massa que você tem que colocar é 90 gramas. Essa é a massa que você tem que colocar aqui, ó, no cálculo estequiométrico. Então 90 gramas vai produzir qual massa de CO2? Eu chamo de X. E aí é só multiplicar cruzado, como a gente aprendeu, né? 90 vezes 44. O 12 multiplica o X, passa dividindo. Aí é só fazer o cálculo, tá bom, pessoal? Eu não lembro aqui de cabeça a resposta. Eu quero pegar esses minutinhos para fazer uma última questão que eu botei aí. Vai dar selado. Tá bom, pessoal? Deu para entender essa? Eu vou avançar, tá? Aqui só é a matemática agora. Então, antes de você fazer o cálculo estequiométrico, tem que fazer o quê? O cálculo da pureza. Não esqueça disso. Olha essa questão aqui, ela é bem complicadinha, tá? Ela também envolve a pureza. Eu botei ela justamente para a gente fazer o cálculo dessa pureza agora. Olha como é que diz. Um resíduo industrial é constituído por uma mistura de carbonato de cálcio e sulfato de cálcio. O carbonato de cálcio sofre decomposição térmica se aquecido entre nessa temperatura. Já o sulfato de cálcio é termicamente estável, então ele não vai se degradar, ele não vai reagir. Tá? Então ele tem uma amostra, eu vou desenhar aqui para a gente entender. Nessa amostra ele tem 2 substâncias. Ele tem o sulfato de cálcio e o carbonato de cálcio. Tudo bem, pessoal? Então ele tem o sulfato de cálcio e ele tem o carbonato de cálcio. Se eu aquecer isso daqui, o carbonato de cálcio ele se degrada, que ele falou. Tá? Já o sulfato de cálcio não, ele é termicamente estável, que ele falou. A termólise, continuando aqui o texto, né? A termólise do carbonato de cálcio resulta num óxido de cálcio e gás carbônico. Nessa reação química aqui, ó. Ele quer saber, ó, uma amostra de 10 gramas desse resíduo foi aquecida a 900 graus Celsius até não se observar mais alteração de sua massa. Após o resfriamento da amostra, o sólido resultante apresenta 6,7 gramas.
O teor de carbonato de cálcio na amostra é de aproximadamente, ou seja, ele quer saber qual é a quantidade, a porcentagem de carbonato de cálcio na amostra, ou seja, a pureza, né, de certa forma. Ele quer saber o teor. Quando ele fala teor, é a porcentagem de carbonato de cálcio. Ó. O todo é 100%, correto? Você confere comigo, pessoal? O todo é 100%. Ele quer saber apenas a porcentagem que eu tenho aqui da amostra só da substância carbonato de cálcio. Eu vou colocar aqui a reação aqui do lado para ficar melhor para visualizar, mas eu vou desenhar uma coisa para vocês, porque essa questão é um pouquinho difícil. Mas para ser bem objetivo, para vocês entenderem como é a resolução. Eu tenho lá uma amostra, eu tenho ali, ó, 10 gramas da amostra. Eu vou aquecer ela. Com o passar do tempo, ele falou que restou ali 6,7 gramas de um sólido resultante, ou seja, no final, diminuiu a massa. Se era 10, passou a ser 6,7. Por que diminuiu? Até desafinei agora, né? Por que diminuiu a massa? Olha aqui a reação química. E aqui, pessoal, S indica que é sólido. Aqui é sólido. CO2 é o quê? G de gasoso. Porque quando ele aqueceu, foi liberando aqui um gás. Que gás foi esse? CO2. Então, por isso que a massa diminuiu. E se eu pegar, pessoal, essa massa aqui, ó, a massa inicial, 10 gramas, e subtrair pela massa final, vai dar o quê? Uma diferença de massa, com certeza, né? E essa diferença é o quê? A massa que diminuiu é a massa aqui do gás que foi liberado, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A massa ela não vai ser perdida. Então, quando você subtrai aí, vai dar 3, 9 menos... dá 3,3. 3,3 gramas. Então, essa massa que diminuiu é justamente quem? A massa do CO2 que foi liberada. Olha que legal aí. Tudo bem? Então, eu fiz essa dedução antes de eu fazer o cálculo. Bora ver aqui, ó. Só vou ganhar um pouquinho de tempo, porque nosso tempo já esgotou aqui, tá, pessoal? Então, aqui, ó, a massa de carbonato, e não deu aqui, mas a massa molar dele é 100 gramas, tá? É 100 gramas por mol. E a massa aqui de CO2 é 44 gramas por mol, tá bom? Pegando aqui na estequiometria, você tem 1 mol, a massa de 1 mol é 100 gramas do carbonato de cálcio. Ele produz aqui 44 gramas de CO2. Tá? 44 gramas de CO2. Estou falando gramas no plural, tá? Peço perdão, porque é a emoção do momento aqui, a adrenalina. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Qual é a massa de carbonato necessários para produzir justamente essa quantidade que eu sei que liberou aí, ó? 3,3 gramas. Grama. Oh, negócio que chato. Tá? Então você calcula aí, ó. Então pronto, acabou a jogada. Acabou. A grande interpretação foi essa que eu fiz anteriormente. Aí vai ficar 100 vezes 3,3 dividido para 44, né? Que isso aqui vai dar quanto? Não lembro que conta que vai dar. Pegando a calculadora rapidamente. 100 vezes 3,3 dividido para 44. Isso aqui vai dar 7,5. Tá, pessoal? Ou seja, essa é a massa... Tá ficando feio aqui. Só um minutinho. Essa é a massa do carbonato de cálcio. Mas ele quer a pureza. Então, agora, além disso, eu vou ter que fazer mais um cálculo. Vou colocar aqui de preto para a gente ver, ó. A massa do resíduo, massa total do composto é 10 gramas. 10 gramas, né? Oh, meu negócio. Então, 10 gramas é a massa total, ou seja, 100%. É o 100%. Correto, pessoal? É o 100%. A massa total. Essa massa que eu determinei aqui, que eu calculei, é a massa só do carbonato de cálcio. Então, 7,5 gramas vai ser qual porcentagem? Eu vou chamar de P aqui, ó. De P. Estou multiplicando aí, vai dar quanto? 7,5 é 75%, né? Então aqui, ó,
75% é a nossa massa. Ou, perdão, é a porcentagem. Então aí, ó, é letra D a resposta. Essa dá um pouquinho mais de trabalho. Tudo bem, pessoal? Porque ele quer calcular a porcentagem, a pureza nesse caso. Tá bom? Eu acho que, se for pelo desenho aqui, espero que tenha ficado claro aqui, né? Só lembrando, eu peguei os 10 gramas, como ele informou lá, foi aquecido. No final, sobrou essa massa do resíduo sólido. Então, diminuiu a massa. Essa diferença foi justamente a massa do gás que foi liberado. Que gás foi esse? O nosso CO2. Então, peguei essa massa que eu subtraí, botei aqui, ó. A massa molar a gente calcula, isso você já sabe, é informado os dados. Aí você calculou a massa apenas do carbonato de cálcio. Aí eu boto aqui na porcentagem. Os 10 gramas é a massa total do corpo, né? A amostra, é o total, ou seja, é os 100%. Então, 7,5 vai ser quanto? É a pureza que eu quero, que deu 75%. Então é isso, pessoal. Aqui eu coloquei umas referências desse assunto de estequiometria, está no volume 2, né? Indico aqui o livro do Ricardo Feltri, do Tito e Canto, do Gilberto Salvador e da Marta Reis, né? São autores sensacionais que você pode estar estudando. Tudo bem, pessoal? Espero que não tenha travado tanto, deu para acompanhar um pouquinho. Nas próximas aulas a gente avança e vamos aprender muitas coisas de estequiometria, né? Tem o rendimento, reações sucessivas e reações também, reagente de excesso e limitante, essa que eu mais gosto. Reagente de excesso e limitante. Daí a gente acaba a estequiometria, e a estequiometria pode cair em outras coisas. Cai lá na eletrólise, na pilha, né? Pode cair também equilíbrio químico, até em química orgânica eu já vi estequiometria cair. Então, é um assunto que aborda muitas outras coisas. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado aí pela paciência. Tá certo, pessoal?